Se você é vestibulando, não fique se estressando com os vídeos do canal. Você vai acabar passando. Pelo menos se você estiver estudando. E é com esse cara legal. Se você gosta de mim, deixa logo o seu like e se inscreve no canal. Vocês pediram e eu fiz o Instagram. É igor.dicas e vai estar aqui. Bom vídeo pra vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como eu prometi, hoje eu vou trazer um vídeo sobre uma redação mini e com a nota 980. Essa redação foi corrigida tanto pela plataforma da Imagine como pelo projeto de redação e ambas eu tirei 980. Então, ó, trazer pra vocês, tá bem argumentado, bem certinho, bem detalhado, para ajudar bastante vocês. Bom, vou começar lendo e vou ler a introdução, vou comentar. Ler o desenvolvimento, vou comentar e assim por diante. Bom, é uma redação sobre os dilemas dos autistas e ela não tem título porque eu optei por utilizar a linha do título para ser mais uma linha para produção de texto. Então vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, principal documento que serve de referência ao exercício da cidadania, assegura a todos a igualdade social. Entretanto, os dilemas enfrentados pelos portadores de autismo na sociedade brasileira evidenciam que esse direito não é garantido na prática. Nesse contexto, há dois fatores que devem ser destacados, como a negligência governamental do país e o caráter diverso contemporâneo. Bom, como eu comentei, em relação ao começo do texto, como a redação do Enem é sempre praticamente um problema, né, tirando aquela vez que foi da lei seca, eu sempre gosto de trazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a redação do Enem sempre traz um problema e esse problema, da maioria das vezes, fere os direitos humanos. Então eu já gosto de começar desde o começo de texto ali, trazer sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sempre praticamente usando todas as minhas redações isso, e eu acho isso bem bom, sabe, tipo, já vai entrar o texto ali com um contexto histórico, com um órgão ali, isso já vai valorizar bastante o seu texto, ainda mais que está no começo do texto. Bom, deixei bem claro ali já o tema destacado, né, que é os dilemas enfrentados pelos portadores de autismo na sociedade brasileira. Então eu já gosto de deixar ele bem destacado ali, bem assim, para falar mesmo, deixar bem claro o que vai ser o texto, o que o texto, que a redação está falando. E outra coisa importante, eu já deixo destacado também a minha tese, que são ali que deixa bem claro o meu ponto de vista, que nos dois, como eu falei, há dois fatores que não devem, que devem ser destacados ou que não devem ser negligenciados, que eu falei da relação da negligência governamental e o caráter adverso contemporâneo. A partir disso, eu vou utilizar esses dois pontos de vista para fazer cada desenvolvimento. Então eu vou começar falando sobre a negligência governamental e depois eu vou falar sobre o caráter adverso contemporâneo. Se aí a pessoa quer gravar um vídeo de redação, começa a bater o cachorro da vizinha, o cachorro da outra vizinha, o cachorro da rua. É muito legal isso. Bom, agora a gente vai para o segundo parágrafo e primeiro parágrafo de desenvolvimento. Desculpe os barulhos externos, esses cachorrinhos, esses barulhos aí. São elementos da natureza que não podemos combater no momento. Vamos lá. Bom, agora vou ler o segundo parágrafo de desenvolvimento. Em primeiro lugar, é mister salientar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garante a todos os cidadãos o direito à educação. No entanto, quando relacionados aos cidadãos autistas, o Poder Executivo não efetiva integralmente essa norma. À vista disso, a Associação Brasileira para a Ação dos Direitos de Pessoas com Autismo, BRACA, evidencia que grande parte das instituições públicas de ensino não possuem adequações, como profissionais habilitados e grades de ensino especializada para os alunos que possuem autismo. Nesse sentido, a ausência do reconhecimento social por parte política influencia esse grupo a um afastamento social, um afastamento da sociedade. Com efeito, é inaceitável um país identificado mundialmente pela vasta cultura e diversidade pecar no acolhimento das minorias. Bom, gente, eu já tá quase apertando ali. Em relação a esse parágrafo, eu já trouxe também argumentações de fora, por exemplo, a Constituição da República Federativa do Brasil. Isso entra como argumentação e na competência 3. Eu também trouxe como sobre o autismo, a redação, eu trouxe a ABRACA, que é a Associação Brasileira do Autismo, né? E
Mas o que eu posso comentar nesse parágrafo? Ali na introdução, pode ver que eu deixo bem especificado o meu tópico frasal, que é a primeira frase do texto ali, que identifica o que eu vou falar certinho no texto. E eu começo ali com em primeiro plano, ou primeiramente, ou em primeiro lugar, para identificar o começo do texto, isso é importante. E também é importante falar que, assim, eu estou falando bastante importante. É importante falar que eu estou falando muito importante. Ali, tem começo, meio e fim a redação. Começou falando ali, em primeiro lugar, trouxe o ponto de vista, falando que a Constituição não traz o direito da educação para todo mundo. Depois eu desenvolvi, falei da Abraça, que é um órgão ali. E no final, eu, ali na parte nesse sentido, e com efeito, que são as últimas duas frases, eu concluo esse pensamento. Em relação à argumentação, ali podemos ver itens que completam a argumentação na competência 3 e na competência 2. Na competência 3 é em relação à Constituição da República Federativa do Brasil e também sobre a Abraça. E na competência 2, trazer elementos de fora. Eu trouxe então um contexto histórico que entra na parte das ciências humanas. E também essa relação ao abraço, que é um órgão também que é de fora, ou seja, eu trouxe elementos de fora do texto. É importante falar também que se conter alguma coisa no textinho que eles dão para vocês, um órgão, alguma coisa, vocês podem citar. Entretanto, não pode utilizar o que está no texto para vocês passarem, tipo, copiarem, ou pegarem aquele passar com as palavras de vocês. Vocês vão perder com nota. Então vocês têm que trazer conhecimento de fora. Tem que estudar. Como eu falei para vocês, fazem estudo cruzado de redação, com história, com sociologia, com filosofia. Isso é importante para essas competências e assim conseguir tirar uma nota muito boa no Enem. Bom, depois eu vou passar uma geral e falar sobre todas as competências em cima dessa redação. Bom, agora vamos para o terceiro parágrafo e segundo parágrafo de desenvolvimento. As pessoas resolveram conversar justamente no meio do vídeo. Legal. Eu volto e vou lá dar uma voadeira pra quem tá atrapalhando meu vídeo. Chega ali. Outro sim, parcela da problemática enfrentada compete também ao temperamento atribuído pela sociedade atual. Infelizmente, observa-se que alguns dos dilemas que os autistas resistem, como a exclusão e o próprio preconceito, são reflexos de uma consciência coletiva não adaptada para tal situação. Consoante o sociólogo Zygmunt Bauman, no livro Modernidade Líquida, o ser humano contemporâneo apresenta relações sociais fluidas, como o individualismo, pregadas a priori pelo desenvolvimento técnico-científico. Dessa forma, acarretada pela contração da realidade, os indivíduos vêm perdendo o contato direto com o próximo e, nessa perspectiva, percebe-se uma dificuldade que intervém diretamente nos relacionamentos interpessoais. Assim, é imperativa a existência de mudanças de valores coletivos para que todas as pessoas consigam se envolver na comunidade de forma harmoniosa. Bom, gente, nesse terceiro parágrafo e segundo parágrafo de desenvolvimento, eu trouxe sobre uma argumentação de fora, eu trouxe o sociólogo Zygmunt Bauman, que eu acho que é um sociólogo muito importante e também entra na parte da área das ciências humanas, mas na área da sociologia, sabe? Como eu já falei ali sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é parte da história, praticamente. Aí, Constituição da República Federativa, parte da história. Agora eu trouxe uma parte da sociologia, que apesar de ser da mesma área de conhecimento, é um conhecimento de fora. Ele também trouxe como ele é além de ser um sociólogo, ele é um escritor, e também traz, então, eu já trouxe a obra dele ali como entra como uma outra coisa de fora, assim, uma argumentação. E Bauman é eu acho que é uma das coisas principais que tu consegue colocar na redação, que cabe pra muita coisa, né? Você tem que saber relacionar, você tem que entender um pouco sobre modernidade líquida, sobre a fluidez. Até eu tava observando, quando eu tava estudando pra redação, que o Bauman, ele não tem só esse livro, essa obra. Ele tem várias obras, ele tem uma outra obra que fala sobre o amor líquido, entre a relação entre um homem e uma mulher, um homem entre um homem, sobre como é que tá os relacionamentos mesmo, tipo, pessoais, assim, de casamento, de namorado, essas coisas todas assim, tu consegue observar
Nos livros deles, essa parte da fluidez mesmo. Então é muito importante dar de comentar bem sobre bastante assuntos, sabe? Principalmente que relaciona com a exclusão, com preconceito, com esse individualismo e também, tipo, como eu comentei sobre individualismo. Mas também dá de utilizar essa fluidez pra tecnologia, pra o, tipo, não cuidado com o meio ambiente, que a pessoa não estão ligando mais pra nada. Então, se tu conseguir fazer uma relação, dá uma estudada, tem vários vídeos na internet, falando, inclusive, antes de ele falecer, que faleceu há pouco tempo, né? Ele participou de várias palestras, de vários vídeos. Então, tu consegue observar bem, assim, a trajetória desse sociólogo, que é muito importante. E apesar de ser atual, é excelente para a redação e bastante gente comenta. Inclusive, várias redações também já utilizaram ele. Bom, o que eu queria falar em relação a esse terceiro parágrafo. Comecinho ali, outro sim. Esse outro sim também serve como um além disso, sabe? Para retomar do segundo parágrafo para o terceiro parágrafo, é importante colocar uma palavra ali, um conjunto de palavras que retomem. Retomem não que retomem, tipo, o segundo parágrafo para o terceiro, mas que retomem ou continue o texto, sabe? Continuação do texto. E dizer que você vai falar uma coisa nova e, tipo, não deixar solto, sabe? Então é importante. Como eu botei em primeiro lugar, no primeiro parágrafo ali de introdução, agora um além disso, ou um outro assim, como continuação do texto. Bom, gente, nesse parágrafo, o que eu tenho que comentar com vocês é que também tem o começo, meio e fim. Começa ali na primeira frase, depois tem o desenvolvimento do texto, e tem o dessa forma ali, que vai complementar o desenvolvimento do texto, e o assim, é imperativa a existência de mudanças de valores coletivos ali, ele vai entrar como uma conclusão desse parágrafo de desenvolvimento. E eu acho importante também, como a redação do Enem, tem que ter uma solução, né, na conclusão, eu já deixo encaminhada um pedacinho ali do que vai vir no próximo parágrafo. Eu já deixo encaminhada ali, ó. Então, é imperativa a existência de mudanças de valores coletivos. Então, daí, no próximo parágrafo, eu vou comentar sobre a solução, mas eu já deixei encaminhado, sabe, como uma conclusão para entrar para o próximo parágrafo. Então, isso é bem importante também. Bom, vamos para o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Agora eu vou ler a conclusão. Fica evidente, portanto, que os dilemas enfrentados pelos portadores de autismo resultam em um impasse social e, por isso, devem ser dirimidos. Cabe ao Ministério da Educação reestruturar o ensino vigente com adequação escolar que integre todos os cidadãos. Essa ação deverá acontecer por meio de uma reforma estrutural e física advinda por investimentos do Poder Executivo nas instituições escolares. Nesse viés, será imperativo a contratação de profissionais aptos ao ensino especializado e a adição de uma grade de ensino adequada à situação. Além disso, o aperfeiçoamento do meio docente é de extrema importância e, assim, deverão ser contemplados espaços que estimulem a inclusão de todos. Desse modo, será possível garantir não só o direito de ensino, mas principalmente o adentramento da igualdade social no Brasil. Bom, essa foi a redação e agora eu vou comentar para vocês sobre a conclusão. Retomada ali inicial, não fica evidente, portanto, então ali é uma retomada e eu vou falar ali, fica evidente, portanto, que os dilemas enfrentados é o que? Um resuminho, na realidade é uma frase que comenta brevemente e bem resumidamente o que foi falado ali. Que resulta um impasse, que o dilema dos autistas resulta um impasse social. Bom, e aí como é uma conclusão que precisa de uma solução, eu deixei bem certinho ali, encaminhado o que é necessário para conseguir completar essa competência. Quem que vai ser o responsável por isso? Vai ser o Ministério da Educação, né? O que ele vai fazer? O Ministério da Educação vai reestruturar o ensino vigente com uma adequação escolar que integre todos os cidadãos. Como e através de quem vai acontecer isso? Essa ação deverá acontecer por meio de uma reforma estrutural e física, que seria seu como, através de quem? Advinda por investimentos do Poder Executivo nas instituições escolares. Bom, e ali eu completei com essa solução com a contratação de profissionais e uma grade de ensino. E no finalzinho ali, ainda falei sobre o aperfeiçoamento dos professores, né? E o espaço de inclusão.
E na última frase, que é a frase, na verdade, assim como comenta ali, todo parágrafo tem que ter um meio, um começo, um meio e fim. E tipo, como é o último parágrafo, mas tem que ter um começo do parágrafo, que foi a retomada, o meio do parágrafo, que foi a solução, e o final, que vai ser uma conclusão dentro de uma conclusão. Que vai ser, então, ali, desse modo, será possível garantir não só o direito de ensino, mas principalmente o adentramento da igualdade social no Brasil. Essa é a frase para terminar o texto. É uma finalidade e ele é a conclusão final do texto. E ele faz uma retomada, assim, se tu vê, ele conecta o texto lá de cima até embaixo. Eu conectei, né? O texto lá de cima até embaixo, que eu falo sobre o problema do direito social dos autistas. E aí embaixo eu falo que não vai garantir o direito dele, mas também, tipo, não só garantir o direito, mas também fala sobre a igualdade social, que é outro tema muito relevante. Oi, gente, peço desculpa por vocês, mas meu celular tá ruim e eu não consegui gravar as competências falando uma por uma. Mas eu vou deixar aqui na descriçãozinha do vídeo um vídeo meu que eu falei sobre as competências, que foi até o primeiro vídeo do canal. E assim que eu conseguir, eu trago para vocês um vídeo sobre as competências em relação a essa minha redação. Como eu vou deixar claro aqui, eu tirei 180 na primeira competência e nas outras 4 competências eu tirei nota máxima 200. Eu vou trazer certinho para vocês. Até o vídeo que eu vou deixar para vocês é bem explicativo. Foi sobre o manual de redação que o próprio INEP disponibiliza, sobre a redação do Enem do ano passado. Mas eu vou fazer um vídeo porque eu prometi, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um curtir e se inscrevam no canal. Notifiquem também ali no sininho para sempre receber vídeos. Tô falando isso porque o próprio YouTube falou pra mim, uma configuração, que tem bastante pessoas que estão assistindo o vídeo, só que eles não estão se inscrevendo no canal e por isso o canal não tá crescendo tão rápido assim. Mas não é nem em relação a isso, eu penso mais em vocês, porque quando você se inscreve ali no canal e ativa na notificação, quando tem vídeo novo, é notificado na hora e assim tu não perde vídeo, sabe? Não tem que ficar toda hora vindo no canal pra ver se tem vídeo novo ou não. É mais por vocês mesmo, tá bom? Uma boa sorte na trajetória de vocês e até mais. Beijão. Tchau, tchau.